Olá, povo querido do sexto ano, aqui estamos para a nossa primeira aula de História nessa terceira semana do mês de agosto, ainda na modalidade à distância. Vamos iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula pelo Zoom, na terça-feira. Então, conforme dissemos, para quem acompanhou, assistiu mesmo depois a gravação, nós temos aí nessa página um fragmento, um texto da Sagrada Escritura, da Bíblia, que conta ali uma passagem de Jesus com as autoridades religiosas da sua época. Por que a gente está estudando isso? Esse assunto que toca na religião. Porque a religião cristã, ela surgiu dentro do domínio político do Império Romano, que é o assunto que nós estamos estudando, o Império Romano. Então, sobre o imposto pagado ao imperador César. Diz assim: enviaram a Jesus alguns dos fariseus. E aí, janelinhas verdes ao lado, o glossário vai explicando aí esses termos para nós. Fariseu, herodiano, denário, que significavam isso? Alguns dos fariseus herodianos para enredar a Jesus com alguma palavra, pegar ele em alguma frase para acusá-lo diante da corte, diante do procurador romano Pôncio Pilatos ou diante do rei Herodes, que eram os governantes locais ali da cidade de Jerusalém e da região Judéia, a mando do imperador lá em Roma, já que o imperador não poderia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Vindos, eles perguntaram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências dos homens, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito, permitido pagar impostos ao imperador ou não? Pagamos ou não pagamos? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia, disse: Por que vocês me pondes à prova? Trazei-me um denário, que é o glossário, vai explicar que era a moeda da época, para que eu o veja. Trouxeram. Jesus disse: De quem é esta imagem e essa inscrição ao redor da moeda? Eles responderam: Do imperador César. Então Jesus disse: que é de César, daí a César, o que é de Deus, daí a Deus, e ficaram muito admirados a respeito dele. Aí você tem a projeção da moeda denário, Está em latim, mas, por exemplo, aqui à direita dá para ver César, alguma coisa assim. Está em latim, a escrita não é bem legível. Talvez se a gente tivesse a moeda em mãos, facilitaria. Mas a esfinge, o rosto, o perfil do imperador com as inscrições César Imperador. Perguntinha A. Qual era o objetivo dos fariseus e herodianos ao perguntar a Jesus Cristo sobre o pagamento de imposto? Fiz questão de colocar aqui, acima da palavra denário, você tem a marcação da resposta da letra A. Colocar Jesus à prova. Porque se Jesus dissesse, não deve se pagar o imposto, aí iam acusar Jesus lá ao império, dizendo que ele estava disseminando, espalhando rebelião, ensinando ao povo não pagar os impostos. Aí os romanos viriam e destruiriam Jerusalém. Letra B. Explique o que Jesus quis dizer com a afirmação: o que é de César, dai a César. Ou seja, ele está apoiando que deve-se realmente, se o dinheiro é do governo, deve-se pagar o imposto. Letra C. Por que Jesus Cristo foi condenado à crucificação? Aqui o livro vai dizer que, de fato, as ideias dele contrariavam, sobretudo, a religiosidade, já que o imperador era visto como um deus ali no meio e era adorado pelos romanos como um deus encarnado, um deus no meio deles. Mas podemos dizer, assim, analisando, que ele foi mais entregue, O motivo da entrega de Jesus à crucificação, à morte, foi mais pela inveja do que mesmo pelos seus ensinamentos, já que para os romanos, como a gente comentou na aula passada pelo Zoom, para quem assistiu, para os romanos, o imperador pouco importava a religião que os romanos praticavam nas diversas províncias. Como eram muitos territórios dominados, cada um tinha a sua cultura. Desde que continuassem pagando impostos, poderiam viver a sua vida, ter a sua cultura, adorar os deuses de Roma ou qualquer outra divindade. Então não foi tanto pelos ensinamentos, mas mais pela inveja das pessoas que terminaram com falsas acusações, sobretudo de rebeldia, que Jesus estava ali organizando um grupo de pessoas rebeldes no território romano. Feita a correção, você pode ter dito as mesmas respostas com outras palavras, mas não deixe de conferir se você seguiu mais ou menos essa linha. Vamos dar continuidade aí na página 7, melhor dizendo.
Nós temos um fragmento histórico muito interessante que vai nos contar a respeito de um costume, já que estamos estudando a cultura romana, do Império Romano. Então, um costume aí que os romanos tinham. Diz assim: quando um bebê romano completava 8 dias, alguns grãos de sal eram colocados em seus lábios, na crença de que assim seriam afastados os demônios que poderiam prejudicar aquela criança. Quando a igreja cristã em seu início batizava os novos seguidores, esses recebiam uma pequena porção de sal bento imitando o costume romano. Bom, nós sabemos que no ano de 313, o imperador romano Constantino se converteu, se tornou cristão e deu liberdade de culto aos cristãos. Agora os cristãos poderiam publicamente realizar os seus ritos, batismo e outros. Mas nós sabemos que teve outro imperador depois de Constantino que foi muito mais além, o Teodósio. Teodósio chegou a definir o cristianismo como religião oficial. Então, se com Constantino o cristianismo passava a ser exercido, passava a funcionar junto das demais religiões politeístas consideradas pagãs do Império Romano, com Teodósio o cristianismo se tornou a única religião oficial. As outras foram banidas, até perseguidas. Então, os cristãos de perseguidos passaram a perseguir os outros que não eram cristãos. E aí, nessa oficialização, nessa assimilação da religião cristã, quando o cristianismo se tornou a religião do império, muitos costumes antigos dos romanos foram introduzidos na prática cristã. Isso estava de acordo com os ensinamentos de Jesus. É claro que, se antes os romanos usavam o sal nos seus ritos para afastar, afugentar de demônios, entidades do mal, agora os cristãos, trazendo esse rito para as suas celebrações, fizeram questão de dar um novo sentido. Então, logo eles procuraram aí de valorizar o sal, evitando seu desperdício, um símbolo de que era precioso e raro, e também lembrando da frase que Jesus disse: vós sois o sal da terra. E agora vem umas perguntinhas aí para a gente responder falso ou verdadeiro, né? Aqui já vai aparecer a resposta, mas a gente vai comentar. Primeiro parênteses, diz que o sal era desperdiçado em Roma e Jesus defendeu que o produto fosse poupado. Lá nos vai dizer que era algo precioso e raro e que evitava desperdiçar o sal. Na penúltima linha está dizendo isso, da página anterior. Então ele não era desperdiçado. Já que era precioso e raro, é evitado o seu desperdício. Então é falso. A primeira afirmativa. A afirmativa B diz que como o sal era um artigo de luxo, certo, até aqui está certo, inacessível para os pobres, Jesus tentou trazer as pessoas de posse para a igreja por meio da afirmação: vós sois o sal da terra. Então veja, embora fosse um artigo de luxo, mas não era inacessível, com uma certa dificuldade, os pobres poderiam comprar. E ao Jesus dizer, vós sois o sal da terra, não estavam querendo trazer os ricos para ir dentro da sua religião, do cristianismo. Pelo contrário, dar um sentido à missão dos cristãos, que é dar sabor ao mundo. Então esse não foi o objetivo dessa frase de Jesus, vós sois o sal da terra. O erro dessa afirmativa está em dizer que com essa afirmação Jesus queria trazer os ricos. Não era trazer os ricos, era dar um sentido à missão, à presença dos cristãos no território romano e pelo mundo onde o cristianismo iria se espalhar. A afirmativa C nos diz que alguns rituais do cristianismo tinham como base prática comum dos romanos. É claro, evidente, o texto deixa isso muito claro. Não tem dúvidas que está verdadeira essa afirmativa. A afirmativa D diz que a igreja cristã em seu início não aceitou a influência de práticas pagãs romanas. Se a gente diz que algumas práticas dos romanos foram introduzidas nos rituais cristãos, então é claro que a igreja aceitou sim. Essa afirmativa de que não aceitou é falsa, de modo que as respostas da página 8 ficarão assim: falso, falso, verdadeiro e falso. Responda aí para não ter que depois voltar a gravação lá no YouTube. Contatos comerciais dos romanos. Com a ampliação das conquistas, à medida que os romanos iam conquistando territórios, povos iriam agora fazendo parte do Império Romano. Isso também não é novidade para nós. Uma importante cidade no norte da África, que também já estudamos, as guerras
púnicas, né, o que foi Roma contra Cartago. Como os romanos venceram, os cartaginenses, então dominaram ali o comércio pelo mar Mediterrâneo. Vale a pena a gente dar uma olhada novamente no mapa, né? Aqui atrás nós temos o mapa, deixa o tio voltar aqui, olha aí. Então você tem o mar Mediterrâneo bem no centro aí do mapa, e ao lado esquerdo do mar Mediterrâneo você tem a importante cidade dominada pelos romanos, a cidade de Cartago. Então, quando os romanos conseguiram dominar Cartago, agora eles dominaram todo o comércio feito pelo mar Mediterrâneo, que você vê aí que separa o norte da África do sul da Europa, né? É o que o livro está dizendo para a gente lá. Com a dominação de Cartago, os romanos dominaram todo o comércio ali, marítimo pelo mar Mediterrâneo. Nesse comércio, não só produtos alimentares, mas também almofadas, como a gente vê a projeção de uma feira, um comércio de almofadas nessa primeira imagem. Tecidos de luxo, como a gente vê na segunda imagem. Um dos importantes tecidos vindos da China para o território do Império Romano era a seda. Também um produto assim de um preço elevado, caro, que nem sempre os pobres tinham acesso. Da China também vinham para o território do Império Romano remédios, canela em casca, plantas, sementes de fruta, como de pêssego, laranja e pera, produtos vindos da China, vendidos no território do Império Romano. A ciência e a arquitetura, não só o comércio, mas a cultura científica e de construções no Império Romano. Nos diz esse parágrafo que os romanos se destacaram pelas construções e era possível perceber a influência grega nessas construções. A produção de uma espécie de argamassa e o aprimoramento da metalurgia impulsionaram as construções romanas. Então, com os gregos, os romanos aprenderam a metalurgia, ou seja, derreter o ferro para a fabricação de armas, escudos e utensílios também do dia a dia. As estradas construídas, por exemplo, destacaram-se como as melhores, as estradas romanas. Feitas até então, mesmo ganhou até das estradas dos persas, que nós já estudamos, quer dizer, mencionamos. Além das pontes, aquedutos, das termas, da cloaca, que era uma espécie de esgoto ali, e dos arcos de triunfo, a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, nessa página 9, alguma dessas construções romanas que perduram até hoje. Um dia, quando vocês forem lá visitar Roma, vocês lembrarão de tudo isso que o professor está dizendo. Deixa eu diminuir aqui minha janela, foi demais, volta para cá, professor Cleiton, isso. Então nós temos lá essa primeira imagem de uma cloaca. Os romanos construíram um sistema de esgoto, a cloaca. Essa aí construída no século VI a.C. VI a.C., gente. 500 a.C., ou seja, é uma construção que persiste até hoje. Tem mais de 2.500 anos atrás. Eles construíram em 500 anos de Cristo, nós estamos em 2000 depois de Cristo. Ou seja, é uma construção que tem mais de 2.500 anos de existência e persiste até hoje. Veja, né? A capacidade arquitetônica de construção dos romanos. Reconstruída em 33, essa é a antiga saída da cloaca máxima no rio Tibre, um rio que corta aí toda a cidade de Roma. O Arco do Triunfo. O arco eram outras construções muito comuns do Império Romano. Uma das poucas construções com função apenas estética, não tinha nenhuma outra função assim do cotidiano, apenas para embelezar, enfeitar ali uma rua, uma entrada de uma cidade. Como hoje tem algumas cidades com arcos também, né, de acolhida de entrada nos portais das cidades. Esses arcos registravam as vitórias dos imperadores romanos em suas guerras de conquista. Esse aí é o arco de Sétimo Severo, construído em 203 para comemorar as vitórias desse imperador, Sétimo Severo. Era costume as tropas desfilarem sob os arcos. Nessa imagem é possível observar mais uma vez a influência grega, as colunas que aparecem aí na frente do arco. Elemento arquitetônico muito comum, as colunas, né? Também já estudamos os estilos dórico, jônico, corinto. Você deve lembrar dessa aula do livro passado. A medicina praticada em Roma era quase toda baseada nos tratados e nas técnicas desenvolvidas pelos gregos. Isso a ponto de Plínio, um intelectual romano do século I, lá por volta dos anos 50, 90 por aí, afirmar que as pessoas somente acreditavam em prescrições escritas ainda no idioma grego.
sendo todas as outras imediatamente desacreditadas. Aí você vê a imagem de um botânico na sua botica, daí vem a palavra boticário, né, que hoje é a mistura para se fazer perfume, mas que no original se via aí desses locais onde se misturavam os elementos para se fabricar remédio. Um botânico e seu ajudante ali, no segundo plano. Os médicos romanos faziam tratamentos com medicamentos produzidos em suas próprias farmácias, boticas, além de tratar da saúde de modo geral, eram eles que realizavam tratamento dentário sem anestesia. Próxima página vai ser a tarefinha de casa, na página 10, certo? Na página 10, deixa o tio ampliar aqui a imagem. Muito fácil, vai só marcar um xizinho lá na página 10 do livro didático. Você tem esse texto, eu cuidado aqui de não mostrar a resposta. Então você lê e aí marca um xizinho na alternativa que você considerar correta. Só isso. Ou seja, marcar a alternativa correta aí a partir desse texto, página 10 do livro didático. Tira a foto no modo paisagem, na horizontal, e manda lá para o Classroom. Qualquer dúvida, estamos à disposição no privado. Nos encontramos amanhã às 10 horas. Você assiste a aula de ciência no horário de 9h30. E às 10 horas nos encontramos pelo Zoom para amenizar um pouquinho a saudade.